Deus não criou o mal. O mal é a privação do bem. Olha a frase, o mal é a privação do bem. Quando nós, homens e mulheres, fazemos com que o bem se ausente, isto é, quando nós escolhemos não tê-lo, ao bem, aí o mal se apresenta. Olá, professor. Olá. Minha pergunta é a seguinte, sobre a questão do karma, né? E a gente se questiona quando a gente vê crianças, bebezinhos com problemas de saúde, pensa na teoria reencarnacionista e pensa, né, nisso tudo. E me vem a questão de Imago Dei também. Será que a gente pode explorar um pouquinho a questão de Imago Dei e da onde que vem, da onde começa o mal, da onde que começa esse balanço e a dualidade entre o bem e o mal, quando a gente se confronta com a teoria de Imago Dei? Eu não tenho todo o conhecimento nessa área, porque não é a minha especialidade. Mas, num livro que a monja Coen e eu escrevemos, que é um diálogo entre nós, ela, que é uma monja budista, né, da linha Sota Zen, ela é uma brasileira que foi jornalista, uma pessoa absolutamente bem formada, uma pessoa de bondade. A monja Coen, ela tem, né, uma capacidade, inclusive nesse livro que eu vou mencionar, que talvez uma ou outra pessoa conheça, chamado Nem Anjos Nem Demônios. Nesse livro, inclusive, André, nós fomos em busca de uma reflexão sobre a origem do bom e do ruim, do bem e do mal, né? Nesse sentido, ela, inclusive no livro Nem Anjos Nem Demônios, né, a humana escolha entre virtudes e vícios, que é um livro da editora Papiros, ela, a monja, há um momento em que ela vai refletir sobre a questão, né, da reencarnação, de um lado, e sobre a ideia também de karma. Ela vai nos mostrar nesse livro que karma não é algo que, por fatalidade, vai te acontecer. Karma é o resultado das tuas ações e escolhas em momentos que você fez essas ações e escolhas. Portanto, é algo que não é algo sem alternativa. Não é, como eu dizia, uma fatalidade. Nós usamos muito no nosso idioma a ideia de karma como sendo não há o que fazer, né? Assim estava predestinado. Não é esse o sentido, né, que o budismo usa, né, de forma mais intensa. E nessa reflexão com ela, né, eu trouxe ali à tona algo que gosto muito de lembrar, que é a concepção filosófica ocidental sobre a origem do mal. Porque isso que você levanta é importante, né? Os cristãos trabalham para dar a ideia de mal, né, com uma concepção que nasce com muita inteligência por um pensador nascido no norte da África e que depois foi viver na Europa, que é Agostinho. Católicos, anglicanos e ortodoxos o chamam de Santo Agostinho. Agostinho é um dos maiores pensadores da história, da teologia e da filosofia. Esse homem que, na sua vida, depois, ao aderir ao cristianismo romano, ao mundo católico, se tornou bispo, né? Ele, Agostinho, um dos grandes mestres que a Igreja dos Cristãos tem, especialmente daquilo que é, né, o catolicismo romano, mas não exclusivamente, parênteses, quem está nos assistindo e estudou um pouco de história das religiões sabe que Martinho Lutero, que vai fazer uma cisão, né, dentro do cristianismo europeu e criando, né, as religiões reformadas, ele, Lutero, era um monge católico agostiniano. Isto é, ele pertencia à ordem agostiniana. Haja vista, de novo, que boa parte da teoria de Agostinho está presente nas concepções que Lutero fará em relação à vida humana, à presença do bem e do mal e assim por diante. Entre elas, uma noção que é muito cara, muito precisa, né, dentro das igrejas reformadas, que é a noção de livre-arbítrio, que Agostinho trará à tona. Mas, para não perder o gancho daquilo que a Andréa levanta, Agostinho diz algo que é difícil da gente não entender, mas o ponto de partida é muito difícil de compreender. A grande questão que Agostinho vai ter de enfrentar no século V é: se diz que existe um Deus que tudo criou, e que é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, para a mensagem cristã, e que esse Deus é um ser de bondade, isto é, na crença de quem aderiu ao cristianismo, é um ser paternal que ama os seus filhos. Se ele criou todas as coisas, se é um Deus onipotente, tudo podendo ter criado,
Por que criou o mal? Isto é, a ideia demoníaca, a noção de um diabo, para usar uma expressão grega, diabolon, aquele que separa, que afasta, que desagrega, que joga separado. Para quê? Esse Deus, se sempre soube tudo o que ia acontecer, por que é que criou a maldade? Por que criou a fonte da maldade? Agostinho vai lidar com isso de um jeito muito inteligente. Ele diz, um Deus de bondade só criaria aquilo que pode ser bom. No entanto, ele também nos criou livres, na fala de Agostinho. Portanto, nós podemos escolher o bem ou o mal. Ele criou a escolha possível livre, mas nós, humanos, criamos a possibilidade de escolher o equivocado. Nesta hora, Agostinho usa uma expressão, André, que é muito boa. Ele diz, Deus não criou o mal. O mal é a privação do bem. Olha a frase, o mal é a privação do bem. Quando nós, homens e mulheres, fazemos com que o bem se ausente, isto é, quando nós escolhemos não tê-lo, ao bem, aí o mal se apresenta. Essa questão marca um pouco a percepção da teologia ocidental. Nas religiosidades orientais, especialmente dentro daquilo que é o budismo, a noção de karma tem um pouco isso que eu levantava agora nessa dimensão. E você falava do bebezinho, logo no ponto de partida, porque uma das questões sérias é como é que um ser, em tese, que não praticou nada, será que ele herda algo que vem de um outro momento? Uma parte das religiões dirá, isso é parte do mistério. Todas as vezes que se encontra uma percepção onde uma explicação não é de natureza lógica, se dirá, é mistério. Evidentemente, quero lembrar algo que as pessoas sabem. Você, quando discute religião com alguém, tem sempre que lembrar que religião não é um sistema de ideias. Uma religião é um sistema de força, isto é, de crença que te dá energia para existir. Quando eu discuto com religião com alguém, eu não estou discutindo ideias, eu estou discutindo fontes de vigor para ela continuar existindo. Daí a dificuldade de se falar em religião como pessoa, porque num conjunto racional, em princípio, ela sofreria abalo. E toda vez que o abalo vem, se dirá, bom, questão de fé, ou é um mistério. Nesse sentido, a gente aprecia muito pensar nessa direção. Mas recomendo a leitura desse diálogo entre mim e a monja Coen, chamado Nem Anjos Nem Demônios, porque lá ela dá uma maravilhosa explicação para a ideia de karma e também de samsara e outros temas caros também ao mundo do budismo. Se você não quiser visitar apenas o livro, há um café filosófico apresentado pela TV Cultura, está lá no acervo que ela e eu fizemos. Aliás, foi na cidade de Santos, no ano de 2019, exatamente sobre esse livro, e há um momento em que ela explana, com a ótima capacidade que ela tem, exatamente essa temática.